Chegou a hora da gente fazer a nossa aula Dissecando a Redação 980. Esse quadro é um quadro que a galera adora aqui no curso do Certa Palavra. Muita gente faz comentários comigo, muita gente me manda mensagem falando que está aprendendo bastante lendo essas redações e fazendo essas análises. E eu acho que a coisa mais válida a se fazer é justamente aprender com quem já passou pelo que você está passando. Então a gente analisa uma redação, vê o que é bom e usa no nosso texto. Vamos lá entender esse redação 980, uma pessoa deu 1000, outra deu 960 e a gente fica naquele dilema, né? Será que roubaram 1000 ou será que eram 960 pelos erros? Vamos lá, vamos acompanhar aqui comigo no quadro virtual, já estou aqui. Você tem um material aí, você pode fazer o acompanhamento, fazendo a leitura na tela também se quiser. Aquele mesmo esquema de sempre, você dá uma pausa, faz a leitura e aí você vem comigo na análise. Atualmente, todo professor fala para não começar o texto com atualmente, né? E essa menina aqui, ela acabou com a nossa vida, né? Atualmente, as doenças mentais estão cada vez mais presentes na sociedade, englobando uma parcela significativa da população. Tanto o estilo de vida pregado por grande parte dos cidadãos quanto a desinformação e preconceito em relação ao tema são fatores que contribuem para que 11,5 milhões de brasileiros estejam acometidos por alguma destas doenças. Vamos lá. Esses dados, 11 milhões, estavam no texto motivador. A pessoa deveria ter colocado a fonte, tá? De acordo com a ONU. Agora, olha que legal que ela fez aqui em cima. Ela fez meio que uma apresentação do tema, né, das doenças mentais. E aí ela fez tanto o estilo de vida quanto a desinformação e o preconceito, tá? Tá vendo o a desinformação? Você tem que colocar um O quando muda o gênero da palavra seguinte. Isso chama paralelismo, tá? E o preconceito em relação ao tema são fatores que contribuem, beleza? Aí vai estar escrito lá assim, ó, acometidos por alguma destas doenças. Quais são estas? Ela não cita, né? Então a gente usa o essas, tá joia? Quando for um termo que já foi dito antes no texto ou uma referência, você usa o S, dessas. Pelo fato de ser um problema que acarreta diversas consequências sociais, é necessário que medidas sejam tomadas. Esse é o famoso problema, né? Sabendo que ela vai falar da desinformação e o preconceito. E aí a gente vê como que o texto foi construído. Ela fez uma apresentação do tema, ela usou um dado do texto motivador e ela criou aí a problematização dizendo que o problema acarreta diversas consequências sociais e aí ela vai falar das medidas que devem ser tomadas e a gente já pensa qual estilo de proposta ela vai trazer, sabendo que ela fez uma problematização relacionada a desinformação e preconceito social. Então você já sabe que é uma proposta próxima de alguma coisa educativa. Segundo parágrafo. A partir do processo de globalização advindo da Revolução Industrial do século XVIII, iniciou-se a formação de uma grande rede tecnológica de informações e de pessoas. Tal situação deu origem nos dias atuais. Agora olha que legal que ela fez a retomada de tempo. Ela falou do século XVIII, mas ela fala tal situação deu origem. Então é como se ela tivesse explicado o início das coisas. Nos dias atuais, ela trouxe para a sociedade brasileira contemporânea, que era o que o tema pedia. Tá? Então, tal situação deu origem nos dias atuais à criação das redes sociais, que tem sido utilizada de forma desenfreada pela sociedade e tem um papel relevante na disseminação das doenças mentais. Tudo isso é uma ideia de repertório, por mais que não seja um repertório igual as pessoas falam na internet, é um repertóriozinho, tá? É uma situação que ela está colocando o tema da redação. Então ela continua, redes como o Twitter e o Instagram, olha a relação que ela faz com as redes sociais, tá vendo? São conhecidas por registrar momentos felizes dos usuários e propagar um padrão de vida inalcançável à sociedade. E, por tal razão,
Olha o argumento dela. Muitos indivíduos começam a desenvolver sintomas de depressão e ansiedade, que são reprimidos pela falsa ideia de que devem estar sempre felizes. Tá vendo o argumento? A partir disso, ela vai finalizar a ideia. As vítimas de algumas dessas doenças sequer reconhecem que as possuem e, portanto, não buscam curá-las, o que pode gerar enormes prejuízos às suas vidas. O A com crase no singular está errado. Se a pessoa tivesse colocado esse A com S, as suas vidas, aí a crase estaria certa. Então, é um errinho de crase que ela está tendo aí. A gente já viu aquele errinho de paralelismo, a gente já viu aquele errinho do dessas, e agora tem esse errinho do A com crase. Então, a gente já viu que ela teve alguns errinhos, não podemos dizer que roubaram 1000 dela, tá? Mas o texto é bem estruturado. Qual o propósito de intervenção uma pessoa que fez esse texto vai colocar? Você viu que ela fala que as vítimas de algumas dessas doenças sequer reconhecem que as possuem. Lembra da falta de informação que ela falou no parágrafo anterior? A desinformação? Então, provavelmente esse é o raciocínio que ela seguiu, tá? Provavelmente sim, né? Ela seguiu esse raciocínio. Eu estou falando provavelmente para criar um suspense aqui na nossa aula, tá? Mas você já percebeu que ela vai fazer o texto moldado nisso. Por que eu fico falando toda hora qual a proposta vai ser, qual vai ser o argumento e tal? É justamente porque você já deve ter feito aquela aula de planejamento de texto e eu expliquei na aula que o corretor, ele entende que você cria um planejamento de texto a partir da tua organização. Então, se você fez uma argumentação pedindo uma proposta educativa sobre um argumento, na proposta tem que ter este argumento sendo defendido na proposta, tá? Então, isso é uma noção que você já tem que estar 100% ciente aí. Continuando, terceiro parágrafo. Além disso, conectivo obrigatório, não além disso, mas um conectivo aí tem que ter. Alguns anos atrás, anteriores à criação da psicanálise e os estudos das enfermidades mentais, os portadores de doenças psíquicas eram conhecidos como loucos. Então, eu separei de vermelho o que é tese, problematização, né, retomada de tese. Há alguns anos atrás, os portadores de doenças psíquicas eram conhecidos como loucos. O que está entre esse travessão explicativo é uma explicação, tá? Isso entra, obviamente, dentro da problematização, mas é só para dar um destaque a você, tá? Então, anteriores à criação da psicanálise e os estudos das enfermidades mentais é um detalhe. E esse travessão explicativo é igual uma vírgula explicativa, tá? É legal você usar uma vez no seu texto, uma vez, duas no máximo, tá? Não fica colocando toda hora, não. Este termo, olha o este aí. Por que o este está certo? Porque ele está referido à palavra anterior, e os loucos. Este termo de caráter pejorativo seria para estereotipar aqueles que não se encaixam aos padrões seguidos pela maioria, e estes indivíduos eram encaminhados a hospícios como uma maneira de exclusão da sociedade. Olha o estes mais uma vez aí, seria esses, tá? Mais um errinho dela. Apesar de tal prática, qual que é a tal prática? Encaminhados a hospícios como uma maneira de exclusão da sociedade. Olha o apesar, que legal. Apesar de tal prática não ser mais adotada e a área da psicologia mostrar que as doenças mentais são comuns e podem ser tratadas. Tá vendo a referência que ela fez ali dos anteriores à criação da psicanálise e agora ela fala e a área da psicologia mostrar que as doenças mentais são comuns e podem ser tratadas. Tá vendo? Ela deixou de falar que era louco, encaminhado ao hospício, e falou que pode ser tratada. Ainda há um preconceito enraizado na sociedade sobre o tema. Eu retomei e marquei para você ali em cima loucos, tá vendo? Ainda há um preconceito.
Então, voltando na ideia da introdução, ela falou desinformação no parágrafo anterior e preconceito, ela está discutindo o preconceito agora. Devido a isso, e essa crase antes do isso? Nunca, né? Mais um errinho dela, tá vendo? Ela teve já, acho que 4 erros. Então, infelizmente, o 1000 não poderia ser. Devido a isso, muitos portadores dessa enfermidade não procuram tratamento médico e sua condição pode sofrer pioras significativas, sendo capaz de, em casos mais graves, levar a suicídio. Em casos mais graves, olha o drama que ela faz, tá vendo que legal? Levar ao suicídio, não é a, tá? É ao, beleza? Então, infelizmente, mais um errinho para conta da nossa colega. Eu tenho certeza que ela não ficou triste pelos 980, né? Mas a gente tem que marcar também, né? Não dá para a gente só falar que rouba o 1000 dos alunos e não mostrar os que realmente valeram a perder um pontinho. Tá joia? Então é um parágrafo bem legal. Você vê que não é um parágrafo fritando de repertório, né? Naquela coisa obsessiva pelo repertório. Fez uma relação de quando a psicanálise ainda não era uma ciência conhecida pelas pessoas. Depois ela fez a contraposição do apesar de tal prática. Relacionou a ideia das pessoas ainda terem um preconceito sobre isso e falou que, devido a isso, muitos portadores dessa enfermidade não procuram tratamento e, em casos mais graves, essas pessoas podem se suicidar. Esse foi o argumento dela. Então, vamos para a nossa proposta e finalizar o texto buscando ver se ela falou de desinformação e preconceito social. Lê a proposta, marca os elementos e vem comigo aqui. Portanto, nosso famoso conectivo obrigatório, visando a redução da estigmatização das doenças mentais e a conscientização da população acerca do tema, finalidade. É necessário que o governo federal, agente, por meio de uma parceria direta com os maiores veículos de mídia do Brasil, crie uma campanha educativa acerca de como identificar sintomas de um distúrbio psíquico e a importância de procurar assistência médica. Isso é a ação. Olha lá, o CRIE, né, o verbo criar. Tal medida é imprescindível, visto que, olha o detalhamento explicativo, visto que reduzirá o preconceito resultante da desinformação da sociedade neste assunto. Tá faltando um acento no reduzirá, né? Visto que reduzirá o preconceito resultante da desinformação. Matou dois argumentos numa proposta só. Tá vendo que legal? A pessoa soube sintetizar tudo em uma proposta apenas. E você tá vendo que tal medida é imprescindível. É necessário para você criar uma segunda frase, não escrever um parágrafo frasal e fazer a retomada do que foi falado antes para o que vem depois. Tal medida é imprescindível. Qual que é a tal medida? É a ação, né? Que é criar uma campanha educativa, visto que é o detalhamento. 5 elementos, 200 pontos. 980, já vimos que ela perdeu de norma padrão, competência 1. Perdeu, né, gente? Não tem problema. É uma nota excelente. Eu espero que você também tire uma nota excelente como essa e me mande seu texto para eu gravar a aula para os próximos alunos que virão. Espero que você tenha curtido bastante essa aula. É uma aula muito importante de se fazer, que são as análises dos textos bons, para você pegar o que tem de bom nesse texto e colocar no seu também. Te vejo na próxima aula. Um abraço. Tchau, tchau.